Fala turma, Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem e hoje a gente vai bater um papo rápido sobre os motivos pelos quais eu escolhi uma determinada marca de pneu aqui para a gente trocar, né, do pneu dianteiro da Scrambler, né, da Triumph Scrambler 1200 XZ ano 2019, moto aqui do canal, que eu trago vídeos todas as semanas aqui para vocês. Então quem ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Toda semana vídeo novo aqui para vocês, tanto de opiniões como de viagens, né, além de vocês ajudarem também o viajante a crescer nessa plataforma. Beleza? Então vamos embora que eu vou mostrar aqui o pneu para vocês. Turma, então primeiro só mostrando aqui a moto para vocês, tá? Essa daqui é uma Triumph Scrambler 1200 XZ, ano 2019, moto do canal. Já tem um review dessa moto aqui no canal, vou deixar os cards aqui para quem quiser ver. E é dela que a gente vai falar sobre a troca de pneu, tá? Moto bem bacana, faço bastante viagem com ela aqui pelo interior de São Paulo, né? Em breve espero fazer também vídeos no interior do Brasilzão. E a gente vai trocar o pneu original dela, que é um Metzeler Torrens, tá? Que é o pneu original da moto. Essa moto tá com aproximadamente 14 mil quilômetros rodados, tá? E o pneu tá bem judiado, né? Se vocês perceberem aqui, o TDI, né? Que é o indicador de troca de pneu, ele já praticamente foi embora, né? Ele já tá comido. Aqui eu devo ter no máximo 1 centímetro, 1 milímetro na verdade de profundidade aqui do suco do pneu. E sem falar que ele também tá bem judiado, ele tá todo craquelado. Então o pneu da frente aqui da moto, vocês sabem que é vital com relação à segurança. E eu escolhi um pneu da Michelin que se chama Anaki Adventure. Optei pela mesma medida, tá? Então esse Metzeler, ele tem aqui uma medida de 90-90-21 e eu escolhi exatamente a mesma medida para esse Michelin, tá? Então escolhi por conta da marca, ou melhor, eu vou comentar com vocês ali no carro, que agora eu vou levar esse pneu lá para a concessionária para a gente fazer a troca e eu explico para vocês o porquê que eu escolhi eles aqui em detrimento de outros, tá? Mas antes, só mostrando aqui uma curiosidade, a grossura do pneu, apesar da medida ser a mesma, parece ser um pouquinho menor, né, do que o Metzeler que a gente tem aqui originalmente na moto, né? E essa é uma impressão porque os sulcos do Metzeler, eles são saltados para fora. Então a banda aqui do pneu ela é a mesma, porém eu tenho uma impressão que esse daqui é mais grosso porque esses sulcos, né, eles são saltados para fora, enquanto que aqui no Michelin ele é praticamente linear com a lateral do pneu. Olha que interessante, né? Então dá uma impressão que é um pneu mais simples, digamos assim, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu escolhi ele. Beleza? Então vamos lá, eu vou levar esse pneu na concessionária e depois disso a gente dá continuidade aqui na troca. Turma, vocês devem estar se perguntando por que o Bruno escolheu logo esse modelo de pneu, né, da marca Michelin, sendo que existem vários outros modelos de diversas outras marcas, né, que podem ter até uma relação custo-benefício mais interessante. Pelo seguinte, tá? Esse modelo ele tem uma proposta de uso de 80% estrada e 20% off-road, tá? Vocês devem ter notado que aqui no canal eu mostro bastante, né, nas minhas viagens, eu praticando um off-road, né, andando por estradas de terra, mas essa parte da viagem é uma parte muito pequena do meu dia a dia, tá? Então eu vou viajar no máximo uma vez por semana e quando eu faço essa viagem é apenas um pedaço da viagem que eu ando de fato em estradas que não são pavimentadas, tá? Então, o primeiro motivo, não faz sentido eu ter uma moto com um pneu que tem uma proposta de 80% off-road ou 100% off-road, sendo que eu só uso 10-15% do meu tempo em vias que tenha essa condição, tá? E segundo, tá, mais de 80-85% do meu uso, ele é em estradas, tá? É em rodovia, é na cidade, é em piso molhado. E esse pneu, ele prioriza bastante pelo grip em estrada molhada. Então,
somando esse fato junto com a falta de habilidade que eu tenho, eu sou um piloto de moto há pouco tempo, eu piloto moto há pouco mais de 3 anos, tá? Então, dado que eu piloto há pouquíssimo tempo, turma, eu prefiro prezar, né, pelo excesso de segurança do que ter um pneu que vai me ajudar bastante no off-road, mas que talvez eu vá ficar na mão numa situação adversa ali do restante dos meus outros 85% do tempo, tá? E com relação à segurança, turma, eu não sou um daqueles caras que economizam, tá? Se realmente eu não tenho condição de ter um equipamento, né, ou de manter um equipamento no mesmo nível daquele equipamento, eu prefiro nem tê-lo, tá? Então, por exemplo, eu vou lá e compro uma moto premium e eu vou ficar comprando produtos de segunda qualidade, né, de qualidade duvidosa, não faz sentido, né? Eu teria uma reflexão e eu nem compraria, né, aquele equipamento antes se eu não tivesse essa organização, né, esse pequeno pré-requisito, tá bom? E é isso, tá? Acabei de chegar aqui na frente da Triumph, eu vou deixar a moto aqui para trocar o pneu, tá? O pneu tá aqui. Vou deixar o pneu hoje, eu trago a moto amanhã. E além da troca do pneu, eu também vou pedir para fazer uma revisão geral na moto, tá? Trocar fluidos, dar uma olhada em freio, dar uma olhada ali nos garfos, né? Da suspensão dianteira. Fazer o que tiver de ser feito. Desde quando eu comprei ela, eu não fiz nenhuma revisão, né? Aí eu já tenho andado bastante, então eu já aproveito e faço isso também. E mais pra frente eu faço um outro vídeo, né? Compartilhando o que eu fiz aqui na moto para vocês. Beleza? Vamos lá. Galera, só fazendo um adendo aqui bem rápido, essas são as motos que a Triumph tem para test ride, né? Essa daqui é uma Tiger 1200 Rally Pro, coisa mais linda, olha o tamanho dessa moto. Aqui a gente tem uma Speed 400, olha que bonitinha, baixinha, encorpadinha, coisa mais linda, galera. Aqui a gente tem uma Trident, uma Naked, coisa mais linda também. Falam que essa moto aqui é um canhão. Aqui a gente tem um outro modelo da Tiger, que é a GT Pro. Sendo bastante honesto ali, eu não tenho a mínima ideia da diferença da GT Pro, Rally Pro. Deve ser questões ali de suspensão, de equipamentos, enfim. E aqui a gente tem uma outra Tiger, que eu também não tenho a mínima ideia da diferença, né? Não tem nenhuma inscrição aqui. Então talvez ela deve ser uma versão mais simples, sei lá. Mas muito legal, galera. 1200 também. É isso, turma. A motinha tá indo lá para fazer aquela revisão padrão. Pneu traseiro tá bem bom ainda, galera. Só o da frente mesmo que a gente vai trocar. Bom, turma, a moto já tá de volta aqui em casa. Celeste voltou de uma boa revisão. A gente trocou o pneu, fez todo o alinhamento, o balanceamento. Ela chegou em casa hoje, que é numa sexta-feira. Eu deixei ela na concessionária, foi na terça-feira, final do dia. Nesse mesmo dia, eu fui para São Paulo por questões de trabalho, voltei na sexta e assim que eu cheguei em casa, só deixei minhas malas e já fui buscar a moto ali, porque amanhã, né, num sábado, eu vou sair para gravar e eu saio bem cedo, né, antes mesmo da concessionária abrir. A moto ficou pronta até antes, tá? A moto ficou pronta na quarta-feira, no final do dia, mas, né, como eu estava lá em São Paulo, eu só consegui pegar ela de fato na sexta-feira. Vou mostrar como que a moto ficou. Vou mostrar também aqui um mimosinho, né, que eu ganhei, e eu vou falar rapidinho quais foram os itens, né, abrangidos ali na revisão e quanto que eu paguei também, beleza? Vamos lá. Bom, turma, então falando aqui do tema principal do vídeo, esse é o pneu que a gente instalou aqui na moto, que é um Michelin Anaki Adventure. Ele é um pneu que tem um perfil de uso 80% estrada e 20% off-road, tá? Então eu optei, como eu falei aqui no vídeo, né, mais por segurança em estrada do que tração, do que performance no off-road. Porque eu não sou um piloto de enduro, de off-road, nada disso. Então prefiro ter segurança, pelo fato de eu ainda ser um cabaço no mundo das duas motos,
Eu tenho 3 aninhos só aqui de experiência, então quanto mais eu poder contar, né, com fatores de segurança, melhor para mim. E a gente tirou aquele pneu nojento, né, que já estava me dando medo. Eu não falo nojento por conta da marca. Metzeler é uma marca muito boa, mas eu falo por conta do estado do pneu. Aquele pneu, ele tinha um DOT de fabricação de 2018, um ano antes do modelo aqui de fabricação dessa moto, né? E ele já estava bem ressecado, estava trincado dos lados, ele estava quase careca, tá? Eu estava morrendo de medo. E a moto também estava um pouco desbalanceada. Então a gente trocou o pneu, fez todo o balanceamento ali. A moto ficava chimando depois dos 80, 90 km por hora. Fiz um teste com ela ali até 120 mais ou menos. E a moto ficou perfeita, dá até para soltar as mãos, tá? Então, esse é o pneu que eu optei por utilizar aqui nessa troca, tá? Agora, o pneu traseiro, quando nós formos trocar, aí eu penso em trocar por um pneu ali mais cravudo, por um pneu que preze, né, pela performance no off-road, tá? Mas o pneu dianteiro, galera, sinto muito, vou pedir até a opinião aqui de vocês, que pneu eu poderia ter trocado, mas de acordo com as minhas pesquisas, eu ainda acabei optando, né, por uma marca mais consagrada, por mais que não seja a melhor relação custo-benefício, né, que a gente tem no Brasil. Galera, eu recebo algumas críticas aqui nos comentários porque eu faço as revisões das minhas motos nas concessionárias, tá? Eu tive uma Harley, né, uma Sportster 1200, que não é uma das Harleys mais comuns e mais líquidas ali daquela marca. E essa moto aqui também não é uma moto muito líquida, tá? Não é todo mundo que compra. Esse escapamento aqui divide opiniões, então não é uma moto de fácil revenda. Então o que eu puder fazer, o que tiver na minha mão para ela ter um diferencial na hora da venda, eu vou fazer, tá? Então, por exemplo, mudar o escapamento, cara, não vou mudar nem a pau. Ah, Bruno, mas você fica comprando moto pensando na revenda? Não, é mais uma questão mesmo de comunhão, de gosto e também para eu ter um ganho ou ter o mínimo de perda possível quando chegar o momento ali dela ir para frente para eu comprar uma outra moto, tá? Então, tento manter ela o mais original possível. Se eu for fazer alguma alteração, eu tento fazer uma alteração onde que eu consiga reverter para um padrão original, né? Assim como carro, moto também é mais fácil a revenda quando ela está mais original possível. E o histórico de manutenção aqui, tudo carimbado, tudo registrado na própria, né, marca, por mais que a gente saiba que existam opções ali talvez mais baratas ou uma mão de obra que pode ser até um pouco mais cuidadosa, eu ainda prefiro manter esse histórico, tá? Porque eu sei que isso vai valorizar a minha moto no ato da revenda, tá? Então, eu tenho o histórico desde a primeira manutenção dela com um aninho de vida, ou 600 quilômetros, né, que é o que eles pedem, até a revisão de 4 anos ou de 64 mil. Né? Então, essa revisão que eu fiz agora foi uma revisão de 4 anos. Tá? A próxima provavelmente vai ser nessa mesma época no ano que vem, porque eu não vou rodar de 15 mil até 80 mil quilômetros. Então, a próxima vai ser sempre por ano. Tá? Então, isso daqui eu acredito, tá, que vai ser um bom diferencial aqui na venda. E outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, a Triumph, ela tá trocando a sua coleção de camisetas, de vestuário, tá? E por conta da revisão que eu fiz, que eu vou falar para vocês aqui rapidinho, eles me deram de brinde essa camisa bem legal, que eu já vou abrir aqui e mostrar para vocês, tá? Sem custo nenhum, que é uma camiseta feita em Portugal, tamanho M, ficou boa no meu corpo, mas eu já mostro aqui para vocês como que ela é. E falando aqui rapidinho do que a gente fez, tá? A gente fez a troca padrão do óleo, do filtro de óleo aqui da moto. A gente fez todas as lubrificações necessárias, tanto dos pedais, né, dos manetes, enfim. A caixa de direção aqui foi toda desmontada, foi checado o nível de óleo, foi checado ali os rolamentos, está tudo perfeito. Né, teve o alinhamento. O pneu dianteiro, quem me acompanha aqui no canal já deve ter percebido que estava chiando quando eu freava, né? Então, poxa, será que é pastilha ou não, né? Então eles desmontaram todo o freio, drenaram ali o fluido, não precisava trocar, tá? O freio está super bom, então era mais mesmo uma questão de regulagem, de aperto.
O freio ficou perfeito. O freio de trás estava meio borrachudo, tá? Na verdade, só tinha um pouco de ar no sistema ali de pressurização do pneu. Aí eles drenaram, colocaram um novo fluido. Ficou perfeito, tá? E também uma revisão geral em questão de corrente, em questão de transmissão, de amortecedores, tá? De motor, passaram ali o computadorzinho, atualizaram o software aqui do painel, tá? Então teve também atualização, além da troca, né, do serviço ali de mão de obra e de checagem. Tudo isso, galera, ficou num total de 2.000, tá? Ficou um pouquinho mais, mas eu negociei, pagamento, enfim. Então eles arredondaram para 2.000 e me deram essa camiseta de brinde aqui, que, sendo muito honesto, galera, 2.000 é muito dinheiro hoje no Brasil, mas para o valor dessa moto, cara, na minha opinião, eu achei super justo, tá? Então esse foi o valor que eu deixei aqui nessa revisão, e se não acontecer nada, nenhuma intervenção mecânica que eu precisava fazer ao longo de um ano, eu só vou ter esse custo de novo daqui a exatamente um ano. E essa daqui é a camiseta, galera. Eu não sei qual que é a qualidade desse algodão, mas é um algodão que tem a etiquetinha da Triumph, bem bonitinho, bandeirinha aqui do Reino Unido, né, da Inglaterra, tamanho M. O pessoal queria ficar com essa etiqueta lá, mas eu falei, não, quero levar com a etiqueta, pô. Aí eles deixaram eu ficar com a etiqueta, bem bacana. Poderia até colocar para vender também, mas vou usar. Achei a camiseta bem bonita, ela tem um bolsinho aqui na frente. E aqui na parte de trás tem a inscrição da Triumph. Olha que legal. E agora, para a gente encerrar com grande estilo aqui o vídeo, coloquei a camisetinha para experimentar. Nem tirei a etiqueta ainda, depois eu tiro, né? Camiseta bem discreta aqui na parte da frente. Tem só o sinalzinho aqui da Triumph. Algodãozinho, né? Um cinzinha padrão que eu gosto bastante. Gola redondinha, não é gola V, se bem que eu gosto também de uma gola V. E o caimento dela, galera, vou até mostrar aqui pra vocês. Caimento bom, tá? Tamanho M, eu tenho 1,82 de altura. As costas. Bem legal também. Eu não sou daqueles caras que gostam de ficar usando marca, servindo como outdoor de marca, mas nesse caso é de uma marca que eu gosto, ganhei. Faz parte aqui do meu estilo de vida, né, junto com essa motoca. E depois eu conto para vocês a qualidade da camiseta, quanto tempo durou, se esticou depois que lavou, se encolheu, se ficou torto, tá? Mas numa primeira impressão aqui, caimento, né, a sensação do corpo é muito boa. E encerro esse vídeo, né, agradecendo todo mundo que ficou comigo aqui até o final, né? Comentem aqui o que vocês acharam do pneu, do preço da revisão, né? O que vocês querem que eu traga aqui para o canal, para a gente sempre enriquecer, trocar novas ideias. Existem poucos conteúdos dessa moto aqui no Brasil. Não sou um cara que fica estudando e também, né, nem é uma pretensão minha de ficar trazendo grandes conteúdos técnicos aqui para vocês com relação a ela. Eu sou simplesmente um usuário, né, que compartilha aqui minhas experiências com vocês e espero também despertar, né, ideias e novidades aí do lado de vocês também. Fechou? Então um grande abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e vambora, até a próxima viagem. Valeu!